Me diz se é mais ou menos assim que você se sente. Segunda-feira de manhã, você mal chegou no trabalho, você já se sente cansado, estressado, você sente uma ansiedade, uma falta de energia que toma conta da sua vida, afetando não somente sua performance no trabalho, mas também a sua vida pessoal. Sim, você pode estar sofrendo do famoso burnout, esse esgotamento que está se transformando numa coisa tão comum hoje em dia. Eu já estive no seu lugar e passei por isso, então eu decidi fazer esse vídeo para te explicar o que é o burnout e quais são as regras que eu usei para deixar esse burnout de lado e melhorar a minha qualidade de vida. E eu espero que você possa aplicar essas regras na sua rotina e também deixar essa sensação para trás. E no final desse vídeo eu vou te deixar com uma série de perguntas que você pode fazer durante uma entrevista de emprego para evitar entrar numa outra empresa que também esgote os seus funcionários para conseguir resultados. E assim você evita de entrar numa nova cilada. Ah, e outra coisa, já se inscreve aqui no canal para ficar sabendo quando a gente postar um novo vídeo. A síndrome do burnout é algo que sempre existiu. Em alguns setores, ela esteve sempre muito presente. Por exemplo, no setor da saúde, devido à falta de médicos e enfermeiros, que é algo muito habitual nos hospitais, ou no setor financeiro, bancário, devido a metas muito agressivas, quase impossíveis praticadas por alguns empresários. Nesses setores, a gente viu o burnout presente há muito tempo. Nessas áreas, existe um estilo muito intensivo de viver a profissão, e isso acaba gerando esse burnout, esse esgotamento. Só que isso vem piorando, porque nos últimos anos o burnout vem afetando cada vez mais áreas e outros tipos de profissionais que até então não tinham vivido esse tipo de experiência. Uma das principais razões para esse fenômeno é que antigamente existia um limite muito claro entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. A gente ia para o escritório de manhã, trabalhava e no final do dia a gente fechava a porta do escritório e deixava o nosso trabalho para trás. O que acontece é que com as novas tecnologias, o trabalho remoto, essas ferramentas digitais de comunicação, esse limite entre a nossa vida pessoal e profissional está muito mais tênue e muito mais difícil de marcar. A pandemia em 2020 acelerou esse processo porque muitas empresas adotaram novas ferramentas digitais aos processos de trabalho. Muitas delas substituíram os antigos computadores por novos laptops, estimularam o uso de telefones celulares, implementaram servidores em nuvem que podem ser acessados de qualquer lugar, e talvez o maior gerador de burnout que tem por aí, os famosos aplicativos de mensagem, como o Microsoft Teams, o Google Chat ou até mesmo o WhatsApp. Esses aplicativos aceleram o ritmo de trabalho e podem até melhorar a performance de uma empresa. O que acontece é que eles colocam o funcionário num contínuo estado de disponibilidade. Você sente que você está trabalhando o tempo todo. O home office e o uso dessas ferramentas, a princípio, parecia como uma oportunidade. A gente ia poder perder menos tempo se deslocando para o trabalho, a gente ia poder aproveitar melhor nossa hora do almoço, a gente ia ser menos interrompido no trabalho. Porém, tinha uma cilada. A gente normalizou trabalhar fim de semana, trabalhar durante as noites, trabalhar na nossa cama ao invés de trabalhar nas nossas mesas. A gente via profissionais se dedicando de uma maneira excessiva às suas empresas. Essa pressão para você fazer o tempo todo absolutamente o seu melhor se transformou em algo comum, algo rotineiro. O problema é que nenhum de nós aguenta trabalhar dessa forma durante um longo período de tempo. Em algum momento você precisa reduzir. E quando isso não acontece, e essa pressão e essa dedicação intensiva se mantém durante muito tempo, o burnout bate na sua porta. Quando eu passei por isso, fiz uma série de mudanças na minha rotina que funcionaram muito bem. E eu vou explicar elas para você e eu acho que você pode implementar elas ainda essa semana. Se você quer melhorar a sua relação com o seu trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é ter blocos de trabalho muito claros. Você tem que tentar ser dono da sua própria agenda, ao invés de dar a sua agenda aos outros. Monte um calendário onde fique claro qual é o momento que você começa a trabalhar, qual é o momento que você termina a trabalhar. Também coloque no seu calendário qual é o seu horário de almoço para que todo mundo saiba qual momento no meio do dia você não vai estar disponível. E decida quais são os seus momentos de alto foco, ou seja, momentos onde você não vai estar disponível nos aplicativos de mensagem. Tenha como hábito fechar o seu Microsoft Teams e até mesmo o seu WhatsApp em alguns momentos do dia para que você possa focar em tarefas mais importantes. Quando a gente está trabalhando em algo muito importante para a gente odeia ser interrompido. E essa interrupção normalmente vem através desses aplicativos. Então a minha recomendação é que você encontre na sua empresa qual é aquele horário onde você é mais interrompido. E nesse horário, deixe os aplicativos ligados. Porém, não tente fazer nenhuma tarefa muito importante porque você não vai conseguir. Encontre na sua empresa aqueles momentos onde normalmente as pessoas te interrompem menos. Nesse horário, desligue os aplicativos de mensagem e foque naquilo que é importante para você. Escolha uma tarefa para você terminar cada dia. Aquela tarefa que, caso você consiga terminar, vai fazer você dormir bem de noite. Isso funciona como uma espécie de objetivo para o seu dia. Aquela coisa que, se você conseguir terminar, você vai se sentir muito bem. E dentro dos seus blocos de trabalho, deixe claro qual é o momento que você vai terminar essa tarefa para garantir que você tenha um bom dia. Algo que funciona muito para mim é usar a minha hora de almoço para desconectar do meu trabalho. Eu sei que muitos de vocês almoçam com seus colegas de trabalho, eu também fazia isso. Mas algumas vezes na semana eu tentava almoçar com outras pessoas para ter certeza que durante o meu horário de almoço eu não ia falar de trabalho. Se você está cansado ou estressado, evite comer na sua mesa, evite comer dentro da sua empresa. Tente sair, dê uma caminhada. Um almoço tranquilo também dá uma outra cara para minha tarde. Você volta depois do almoço e parece que é um dia novo. Você deixou para trás aquele estresse que você teve de manhã. A gente também precisa conversar sobre o fator financeiro. E aqui tem dois conceitos que eu queria explicar para vocês. Quando você é promovido ou começa num novo emprego com um salário mais alto,
É muito importante que você seja inteligente no que você vai fazer com esse dinheiro extra que você vai passar a ganhar. Uma coisa que gera esse burnout na gente é o medo da gente perder nossa renda e o medo da gente não poder pagar nossas contas. Ao invés de subir a sua qualidade de vida e gastar esse dinheiro, o que eu fazia é economizar esse dinheiro. E caso eu seja demitido ou queira sair da empresa, eu tenho um pé de meia que vai me ajudar a tomar essa decisão. Isso faz com que eu me sinta menos pressionado para ter que continuar ganhando esse salário mais alto. E se algo der errado na empresa, se eu quiser sair ou se eu acabar sendo demitido, eu posso voltar a ganhar meu salário anterior e vai ficar tudo bem. Ter um pouco de margem nas suas finanças e não se sentir tão pressionado a continuar ganhando um salário tão alto vai fazer você dormir melhor à noite. Você precisa mesmo usar o celular o tempo todo? Eu sei que hoje em dia muitas empresas dão um celular para você ou que você bota os aplicativos da empresa no seu telefone pessoal. E-mail, WhatsApp, Microsoft Teams, tudo isso, você realmente precisa disso no seu bolso o tempo todo? Por exemplo, quando você vai ao banheiro, quando você vai tomar um café, tente desconectar, tente deixar o seu celular de lado ou até mesmo tome a decisão de não ter esses aplicativos no seu celular. E dessa maneira você só vai trabalhar quando estiver no computador. Isso vai reduzir o seu estresse. E quando você tenta fazer tudo isso e mesmo assim está errado, pode ser que esteja na hora de você trocar de empresa. Mas fica comigo que no final do vídeo eu vou te explicar como fazer essa troca de uma maneira correta e como, no processo seletivo, identificar se a sua nova empresa realmente é melhor que a sua anterior. As 3 últimas coisas que funcionam comigo já têm a ver um pouco mais com a sua vida pessoal do que a sua vida profissional. Mas vai por mim, elas influenciam muito na maneira como você se sente no seu trabalho. A primeira delas é praticar esporte. Eu sei que isso soa um pouco clichê e tem muita gente que simplesmente não gosta. Outra coisa que funciona muito bem para mim é passar mais tempo com amigos e família. Quando a gente está sozinho, é normal que a nossa cabeça volte para o trabalho e mesmo durante a noite, quando a gente vai deitar na nossa cama, a gente está lá pensando naquele cliente, naquele projeto, naquela tarefa que está atrasada. O que acontece é que quando a gente está rodeado de outras pessoas, normalmente a gente esquece dessas coisas. O assunto fica mais leve, a gente ri mais. Essas pessoas fazem com que a gente esqueça de trabalho durante um bom tempo. Quando a gente está com gente que a gente gosta, a nossa vida simplesmente fica melhor. E a última coisa que a gente tem que falar hoje é que de vez em quando não tem jeito. A gente precisa de ajuda profissional. Hoje em dia tem muitos vídeos e mídias sociais, aqui mesmo no YouTube, tentando te ajudar, mas muitas vezes você precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, que te passe uma solução muito mais personalizada para você. Pode ser que tenha algo muito específico acontecendo com a sua saúde mental que nenhum vídeo de YouTube vai conseguir resolver. E se a sua decisão é realmente trocar de emprego e partir para uma nova oportunidade, é muito importante que durante o processo seletivo você identifique se a sua nova empresa realmente é mais tranquila e encaixa melhor com você do que a sua empresa anterior. Por isso que eu separei algumas perguntas para você fazer para o recrutador para você entender melhor como é que é o ambiente de trabalho nessa empresa que você está aplicando. O mais importante nessas perguntas é você entender 2 coisas: processos e comunicação. Uma empresa que não tem processos, que trabalha na base do improviso, ela é muito mais possível de esgotar você e te colocar em burnout do que uma empresa que trabalha na base de processos claros e bem definidos. E empresas que se comunicam de uma maneira muito frenética, desorganizada, usando, por exemplo, aplicativos como o WhatsApp, é muito mais provável que você fique esgotado, cansado e estressado, simplesmente porque essa comunicação não funciona. Através dessas perguntas, você vai identificar no processo seletivo como funcionam os processos de comunicação dessa empresa para ter certeza que essa sua próxima vaga de trabalho realmente vale a pena. A primeira pergunta você pode fazer de 2 maneiras diferentes. Você pode perguntar: quais são as tarefas recorrentes que eu vou fazer? Para você identificar se existe um processo que vai se repetir na sua vaga de trabalho. E uma outra maneira de perguntar isso é você perguntar: quais são os processos que vão ficar sob minha responsabilidade? Você espera que o recrutador seja claro na resposta e te diga quais são essas tarefas que ocorrem toda semana que vão ficar em cima de você. Deveria ser um alerta para você caso o recrutador comece a dizer coisas, por exemplo: aqui cada semana é diferente, cada semana você vai estar em projetos diferentes, somos uma empresa muito dinâmica, somos uma empresa muito multitarefa ou multitasking. Essas expressões é a maneira corporativa para dizer que não há processos e não há uma coisa pré-estabelecida, e tudo vai continuar mudando o tempo todo. Isso gera esgotamento. Essa falta de previsibilidade gera muito estresse na equipe. Mas a melhor pergunta que você pode fazer para identificar se uma empresa coloca processos no centro da sua operação é a seguinte: qual plataforma a empresa usa para criar, documentar e compartilhar seus processos? Na minha experiência, a maioria dos recrutadores congelam quando escutam essa pergunta, porque eles simplesmente não sabem. Se a empresa não usa nenhuma ferramenta para tocar seus processos, isso deveria ser um alerta para você. E na real, não importa qual plataforma a empresa usa, qualquer um é válida. A única coisa que deveria ser um alerta para você é caso a empresa não use nada, não tenha nenhum lugar onde esses processos ficam armazenados. Outro grande gerador de burnout são as reuniões e as videoconferências. Muitos estudos mostram que essas videoconferências com uma câmera apontando para a nossa cara são muito esgotadoras. Então pergunte para o seu recrutador: quantas reuniões eu devo participar por semana? Quanto maior o número de reuniões, maior a probabilidade que o burnout vai voltar a bater na sua porta. Empresas que trabalham com base de processos e sem improviso fazem menos reuniões, porque existe mais previsibilidade e menos necessidade de colocar um monte de gente numa sala para discutir processos. Nada mais estressante numa empresa do que fazer horas extras e trabalhar quando você devia estar descansando.
Portanto, pergunte para o seu recrutador: qual foi a última vez que a equipe teve que trabalhar tarde ou fim de semana para bater uma meta ou entregar um projeto? A resposta mais óbvia seria que o recrutador te diga que isso não acontece naquela empresa, que isso simplesmente não é uma realidade. Mas você vai ficar surpreso com a quantidade de recrutadores que acham que a coisa de ser workaholic, trabalhar demais, é legal. E vão até tentar te vender isso como algo bom. Eles vão te contar uma história que mês passado, no último dia do mês, a equipe trabalhou até tarde para bater uma meta, mas conseguiram. Mas se você está fugindo do burnout e não quer ter esse tipo de carga de trabalho, essa resposta deveria ser um grande alerta para você. Você entender na entrevista qual é o estilo de comunicação que essa empresa tem é muito importante para você entender se você vai ter sucesso nessa sua nova vaga. Então faça a pergunta de maneira muito direta. Qual é a ferramenta que a empresa usa para a comunicação interna? Por exemplo, uma empresa que escolheu o WhatsApp como principal ferramenta de comunicação, isso devia ser um grande alerta para você. Normalmente, as empresas mais eficientes e tranquilas usam ferramentas de gestão de projeto, o que pode ser o Notion, o Trello, a Asana e várias outras. E por último, é muito importante que no processo seletivo você identifique se essa empresa tem muita rotação de funcionários. Se a empresa perde funcionários o tempo todo e está constantemente tendo que substituir pessoas, isso é um grande alerta. Então faça duas perguntas. Primeira, pergunte se a sua vaga é uma substituição ou uma vaga recém-criada. E caso o recrutador te diga que é uma substituição, pergunte quanto tempo a pessoa anterior ficou nessa vaga e por que ela saiu. E a segunda pergunta: quanto tempo de empresa tem as pessoas que estarão em volta de mim, as pessoas da minha equipe? Se você perceber que o tempo médio de empresa é de 6 meses, 1 ano, que a pessoa que estava ali antes de você ficou 6 meses, 1 ano e saiu, isso é um alerta que essa empresa sofre de uma grande rotação. Boas empresas, empresas que tratam bem seus funcionários, normalmente você vai ter funcionários ali há 5, 6, 7, 10, 15 anos. E é isso que você está procurando se você quer fugir do burnout. E para a gente fechar esse vídeo, eu queria te dar uma mensagem muito importante sobre estresse no trabalho. Um pouco de estresse pode ser bom. Estudos mostram que empresas sem nenhum estresse normalmente são monótonas, desinteressantes e para muitas pessoas também não são um bom lugar para trabalhar. Uma pitada de estresse em forma de prazos, metas e objetivos pode ajudar a motivar a equipe, pode ajudar a criar um bom ambiente de trabalho formado por um grupo de pessoas que têm vontade de fazer um bom trabalho. E quando depois de uma boa dose de esforço esse resultado vem, é normal a gente se sentir feliz. Esse estresse pode ajudar a gente desde que ele seja muito controlado. O problema é quando esse estresse se torna algo tóxico, agressivo e começa a afetar a sua saúde. O problema é que ao invés desse estresse te deixar motivado, ele te deixa angustiado, ele te gera medo. Quando o medo de não atingir o resultado é mais importante do que a felicidade de atingi-lo, esse é o momento onde o estresse se tornou algo tóxico. Esse tipo de ambiente de trabalho tóxico e agressivo que não pode ser normalizado. O uso de uma alta dose de estresse praticado por empresários para atingir seus resultados não deve ser aceitado. E se você está passando por isso hoje, possivelmente tem um emprego melhor para você em algum lugar lá fora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar sabendo sempre que a gente postar um novo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo do Empregue-se.